Em 1995, o astrônomo Robert Williams teve uma ideia que muitos acharam arriscada. Ele queria apontar o telescópio espacial Hubble para uma parte do céu que parecia completamente vazia e deixá-lo assim por 100 horas. A maioria de seus colegas não apoiou a ideia, dizendo que seria um desperdício de tempo valioso do telescópio. Mas isso não o preocupou, porque, como diretor do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, ele tinha 10% do tempo de observação à sua disposição e podia usá-lo como quisesse. Williams até disse que, se nada de especial surgisse dessa observação, ele renunciaria ao cargo. Então, entre 18 e 28 de dezembro, o Hubble passou 100 horas observando uma pequena parte do céu perto da constelação da Ursa Maior. Essa área era tão pequena que tinha apenas 1/30 da largura da lua cheia. O telescópio tirou 342 fotos dessa região, cada uma com exposições de 25 a 45 minutos. E, para surpresa de todos, aquela área aparentemente vazia do céu estava repleta de galáxias. Mais de 3.000 galáxias apareceram nas imagens, algumas com cerca de 12 bilhões de anos de idade. Eram galáxias de todos os tipos e cores: espirais, elípticas, lenticulares, vermelhas, azuis, laranjas e amarelas. Essas fotos mudaram completamente a maneira como os cientistas enxergavam o universo. Hoje, essa imagem impressionante é conhecida como o campo profundo do Hubble. Embora o campo profundo do Hubble tenha sido incrível, os astrônomos sempre quiseram ir além. Quase 30 anos depois, o telescópio espacial James Webb, com um custo de 10 bilhões de dólares, finalmente trouxe essa oportunidade. O primeiro ano de observações científicas do Webb, chamado de Ciclo 1, começou em meados de 2022. 2 dos programas desse ciclo dedicaram várias horas a procurar galáxias distantes no início do universo, observando pequenas porções do céu. Os cientistas achavam que não encontrariam nada muito fora do comum e esperavam apenas uma versão mais detalhada do campo profundo do Hubble. No entanto, para surpresa deles, as galáxias apareceram rapidamente. Eles começaram a identificar galáxias que, segundo os cálculos, existiram nos primeiros 200 milhões de anos após o Big Bang. Isso deixou todos animados, pois o Webb estava revelando uma era do universo que ainda era pouco explorada. Porém, essas galáxias eram diferentes do que se esperava. Elas eram muito mais brilhantes e tinham massas estelares gigantes, chegando a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Isso vai contra tudo o que os modelos tradicionais de formação do universo previam. Então, onde é que os cientistas erraram nesses modelos? Como podemos entender essas novas descobertas feitas pelo telescópio Webb? E o mais importante, será que essas observações colocam em dúvida a teoria do Big Bang? Para entender melhor essa questão, precisamos voltar ao início, quando se acredita que o universo foi formado. No primeiro segundo após o Big Bang, as 4 forças fundamentais já haviam se separado, e o universo era uma sopa extremamente quente e densa de partículas primordiais. Nos 3 minutos seguintes, à medida que o universo se expandia e esfriava, os núcleos de hélio e de outros elementos leves começaram a se formar. Avançando 400 mil anos, o universo já estava frio o suficiente para que os primeiros átomos surgissem. Cerca de 150 milhões de anos depois, nasceram as primeiras estrelas, pondo fim à chamada Era das Trevas. Essas estrelas, chamadas estrelas de população terceira, eram compostas quase que inteiramente de hidrogênio e hélio, sem elementos mais pesados, ao contrário das estrelas de hoje. Essas estrelas formaram as primeiras protogaláxias, aglomerados de gás que se uniam a grandes estruturas de matéria escura invisíveis. Ao longo do tempo, graças à gravidade, essas protogaláxias foram se juntando para formar galáxias maiores. Esse processo complexo, segundo os cientistas, demorou cerca de 1 bilhão de anos. Mas as observações feitas pelo Webb desafiam completamente esse modelo. Em vez de encontrar muitos fragmentos de protogaláxias que ainda estavam se formando, os astrônomos estão vendo algumas galáxias já grandes. Uma delas, chamada GLZ 13, tem um desvio para o vermelho de 13,1. Na astronomia, o desvio para o vermelho é medido com a letra Z. Quando Z igual a 0, estamos falando do tempo presente. À medida que esse valor aumenta para objetos distantes no espaço, também aumenta o tempo de olhar para trás no tempo. Descobrir galáxias com desvio para o vermelho acima de 11 é algo muito importante. E, em 30 anos de observações, o Hubble encontrou apenas uma. O Webb, por ser um observatório de infravermelho, consegue observar regiões do cosmos que o Hubble não conseguia. O desvio para o vermelho de GLZ 13 indica que ela existiu nos primeiros 300 milhões de anos do universo. As primeiras observações desse desvio foram feitas com base em imagens coloridas, sem a análise espectroscópica, o que deixou cientistas inseguros com o valor exato. Mas observações feitas pelo ALMA, no Chile, confirmaram que o desvio estava correto. Além disso, a galáxia GLZ 13 tem uma massa de 1 bilhão de massas solares, o que vai contra os modelos de formação de estrelas. Mesmo usando toda a matéria disponível, não seria possível formar uma galáxia tão grande tão cedo no universo.
Se as estrelas estivessem se formando de maneira tão rápida e eficiente, por que não vemos esse fenômeno nas galáxias modernas? Essas observações são difíceis de explicar com o modelo cosmológico padrão, conhecido como lambda-CDM, onde lambda se refere à energia escura e CDM à matéria escura fria. Os astrônomos estão agora tentando desesperadamente encaixar as observações do Webb em diferentes modelos cosmológicos. Alguns especialistas do modelo lambda-CDM sugerem que a formação de estrelas de grande massa pode ter sido muito eficiente no início do universo, devido às temperaturas e pressões de gás extremamente altas, que teriam impactado a formação estelar. Outros acreditam que os campos magnéticos podem ter surgido mais cedo do que imaginávamos, ajudando a atrair o material necessário para a formação das estrelas. Outra hipótese é que as galáxias primitivas poderiam ter pouca ou nenhuma poeira, o que as faria parecer mais brilhantes. As observações do Webb também apoiam uma teoria polêmica conhecida como MOND, dinâmica newtoniana modificada. Proposta em 1983, essa teoria sugere que a matéria escura não existe e que flutuações na gravidade em grande escala podem explicar seus efeitos. Algumas observações são mais bem explicadas pela MOND do que pelo modelo lambda-CDM, e as primeiras observações do Webb estão alinhadas com essa teoria. Apesar de o telescópio James Webb ter encontrado várias galáxias que não se encaixam nos nossos modelos cosmológicos, isso não significa que a teoria do Big Bang está errada. Afinal, essa teoria foi construída ao longo de um século com uma grande quantidade de evidências observacionais, que não podem ser simplesmente descartadas. Por exemplo, o Big Bang prevê com precisão a quantidade de elementos que deveriam ter sido formados no início do universo. Quando os astrônomos observam galáxias e estrelas muito antigas, a quantidade de cada elemento químico que encontram está de acordo com o que a teoria do Big Bang prevê. Além disso, o desvio para o vermelho das galáxias distantes também é consistente com o modelo do Big Bang. A luz dessas galáxias foi esticada ao longo do tempo até chegar a nós, parecendo mais avermelhada do que o esperado. Esse desvio para o vermelho ocorre porque as galáxias estão se afastando de nós, e as observações mostram que praticamente tudo no universo está se afastando. Se pudéssemos voltar no tempo, veríamos as galáxias se aproximando, até que tudo estivesse concentrado em um único ponto, como a teoria do Big Bang sugere. E, talvez, a evidência mais convincente seja a radiação cósmica de fundo, proposta em 1948 e descoberta em 1965, que também está de acordo com essa teoria. Os primeiros programas extragalácticos do Webb mostraram que precisamos revisar nossos modelos de formação estelar e evolução das galáxias. O próximo programa, chamado Cosmos Webb, deverá aumentar significativamente o número de galáxias primitivas conhecidas, ao observar uma área maior do céu por centenas de horas. Os astrônomos esperam encontrar milhares de novas galáxias, o que permitirá ajustar nossos modelos com mais precisão. Algumas estimativas sugerem que o Webb poderá observar galáxias com desvios para o vermelho de até 26, o que significa que veremos galáxias formadas apenas 120 milhões de anos após o Big Bang. Se isso for confirmado, será um marco na astronomia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos da série.